E no outro braço, a gente tem a aferição da sedação, que é a escala de Haas, né? Que muitos que trabalham em UTI certamente já convivem com essa escala, e que é uma escala de agitação e sedação. Ela vai desde da agitação extrema até o coma mais profundo. Né? Então, é uma escala bastante abrangente, né? Onde o +4 vai pelo combativo, né? Colocando em risco a equipe, né? Ou vai tirar os acessos, tirar, né? Isso já no +3, né? Tirar tubo e tal, você começa a se colocar em risco, no +4 colocar em risco a equipe, né? E até o -5, onde não há resposta nenhuma motora, nem a estimulação física, nem verbal, né? Ou seja, a estimulação verbal, né, ela é a primeira que é suprimida, né? O paciente não responde a estímulo verbal, e depois responde a estímulos táteis, lá entre o RAIS ali, -3 a -4 ali, mais ou menos, né? Ele para no -4, ele não responde mais estímulos auditivos, só fica com a estimulação física, e já no -5, nem a estimulação física é capaz mais de provocar alguma reação. Então, veja, dor e sedação é observação dos movimentos do paciente. Você parar para pensar, né? É movimento. Né? Você vê o movimento ventilatório enquanto o paciente está no ventilador. Quando você chama, se ele abre o olho, se ele mexe a cabeça, se ele mexe os braços. Né? Então, o monitoramento da pseudoanalgesia, ele depende muito da capacidade motora dos pacientes. Né? E uma coisa, obviamente, pode influenciar a outra. Ou seja, se o paciente está em RAIS -5, é mais difícil você aferir dor, porque ele não responde à estimulação física. Né? Então, a observação de movimentos ventilatórios vai ser o mais importante, já que você vai perder a outra parte toda da aferição de dor. Então, não sei se como as coisas se misturam em um certo ponto, e essas sutilezas acabam sendo mais difíceis de serem monitoradas. Né? Daí a necessidade do paciente confortável no ventilador com o menor RAS possível. Porque quanto menor o RAS que você consegue manter o paciente confortável, melhor é a aferição da analgesia. Porque no RAS muito profundo você perde mensurabilidade do estado de analgesia, de dor do paciente. Né? Então, isso é uma relação que é um pouco difícil de entender às vezes, mas elas são recíprocas, né, até certo ponto. E aqui eu acho que é um grande norte para a gente nessa interpretação, né? Porque as metas a meta analgésica, ela não muda. Ela é sempre inferior a 3, né? Bom, o slide está passando para todos? Tá passando. Ok. Então, assim, a meta de analgesia ela não muda, independente do modo ventilatório, recuperando o que a gente estava falando. A meta sempre vai ser -3, né? E a boa adaptação, não brigar com o ventilador, né? Ou seja, aqueles 3 parâmetros da dor, né? Expressão facial, mobilidade, né? Reações de membros superiores e o movimento ventilatório. Mas o RAS muda. Ou seja, quanto menor o RAS possível para obter o conforto, melhor, tanto para a gente ser capaz de mensurar a dor, quanto para todas as sequelas, todas as adversidades que uma sedação excessiva pode causar, que é o delírio, o risco de delírio, o risco de desmame mais difícil, de sequelas motoras, sequelas cognitivas de médio prazo na síndrome pós-terapia intensiva. Então, vejam, no modo PSV, ou seja, aquele que o paciente está respirando espontaneamente, né? Ele deflagra o ciclo respiratório, a meta de RAIS é 0 a -2. Vocês lembraram o que é o 0 a -2? É o paciente despertável, né? Ele acorda, né, quando você chama ele, né? Então, veja, né, ele não fica completamente desperto, mas ele está despertável. Então, é um modo ventilatório que a meta ela é uma sedação muito mais superficial. E ao contrário que no modo PCV, né? Vou voltar lá para o meu slide aqui.
No modo PCV, né, mais ou menos ali entre o modo assistivo controlado, ou principalmente no modo controlado, é necessário que o coma seja, o nível de sedação seja mais profundo, né? Ou seja, de um raio de -3 a -5. Quanto mais próximo do -3 for possível, né, com uma analgesia adequada, melhor são os prognósticos, né, os desfechos de desmame, de tempo de ventilação, né? E se eu reduzo o tempo de ventilação, facilito o desmame, né, eu também estou diminuindo a chance dele ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, todos esses desfechos associados à duração da ventilação, eles estão intrinsecamente relacionados ao RAS máximo que a gente consegue manter o paciente. Quanto mais profundo esse RAS, por mais tempo, eu tendo a deslocar essa balança para o prognóstico negativo, né? Então, esse controle fino da sedação ele é muito importante. E se a gente entender em que modo ventilatório o paciente está e por quê, né, isso facilita muito a programação dessas metas. E de que fármacos a gente está falando? Até agora a gente não falou de fármacos. Né? Então, a gente está falando de analgesia, o fentanil e a morfina, principalmente, muito mais o fentanil hoje em dia, tem algumas vantagens farmacodinâmicas e farmacocinéticas que a gente vai discutir mais à frente. E de sedação, a gente está falando especialmente a desmedetomidina, midazolam, propofol e a cetamina ali como adjuvante, principalmente, a gente também vai chegar nesse ponto. E a gente tem como um último recurso, né, ainda assim, né, com o paciente em doses otimizadas de analgesia, né, analgesia otimizada, sedação, como induzido profundo, RAS -5, ainda assim, ele está já com uma dose quase tóxica, né, de pseudoanalgesia, e ainda assim, ele tá brigando com o ventilador, está mal adaptado ao ventilador mecânico. O último recurso é o bloqueio neuromuscular, que basicamente o que se faz é a curarização, que a gente chama, né? Que é o desligamento, né, das junções neuromusculares e a paralisia flácida. Ou seja, o curare, né, o joocurone, o atracure, o cisatracure, eles bloqueiam, né, a transmissão do neurônio motor na junção com o músculo, né? E aí toda essa condução, né, colinérgica, né, nessas placas motoras é desligada e o paciente está em paralisia flácida. Né, o diafragma, gel, tudo desligado. Aí o paciente está totalmente entregue, de fato, ao ventilador. Né, aí o desfecho mais, assim, dramático que a gente pode ter, né? Necessidade de curarização para adaptação. E a gente via essa necessidade com muita frequência na terapia, no COVID, né? Por alguma questão estrutural do dano do COVID, dos pacientes ficavam mais graves, era muito mais frequente do que a gente estava acostumado, né, precisar de curarização, chegar ao nível de precisar de curarização para o paciente ficar bem adaptado à prótese.